Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão da IDECAM. E uma das alternativas, ela colocou confixo, interfixo, dois afixos, prefixo e sufixo. Isso é um assunto de estrutura e formação de palavras, e eu vou fazer antes uma revisão com vocês. Olha aqui a questão. A questão não é de conhecimento específico de português, tá? Então, vamos lá. Antes, vamos fazer uma pequena revisão. Eu coloquei 3 palavras aqui e aí segmentei com relação aos elementos mórficos, né? Então, vamos analisar tais elementos, que são pequenas partes que compõem a palavra. Então, nós temos aqui o verbo morar. Então, temos o radical é o elemento mórfico, vamos dizer assim, em que reside o significado da palavra. Então, nós temos o radical, temos a vogal temática, que indica que esse verbo é de primeira conjugação, e aqui nós temos a desinência modo temporal. Inclusive, gente, tal desinência é uma desinência fixa, o que significa uma desinência fixa. Significa dizer que todos os verbos da língua portuguesa fazem o pretérito imperfeito do subjuntivo com esta desinência. Então, é uma desinência que indica o modo é subjuntivo, e indica o tempo, é pretérito imperfeito, tá? E aqui nós temos o nome. Mesa é um substantivo. E aqui o radical. E este A? Este A é uma vogal temática. Por quê, professora? A vogal temática, lembrar, ela pode aparecer no verbo e no nome. E por que uma vogal temática? Porque essa palavra, ela é apenas feminina. A mesa, eu vou comprar a mesa. Eu não digo, eu vou comprar o meso, tá? Portanto, vogal temática. E aqui temos também o radical, e isso aqui é uma desinência de gênero. Porque eu poderia dizer gato, por exemplo, tá? Então, a vogal temática do nome é quando a palavra, por exemplo, livro, esse O aqui é o quê? Vogal temática. Porque eu não digo assim, eu vou comprar a livra, percebe? E isso aqui é o radical. Então, vamos lá. Afixos. Os afixos são 2. Nós temos o prefixo, que vem antes do radical, e temos o sufixo, que vem depois do radical. Então, os afixos, eles têm um local determinado para aparecer. Olha mesmo, esse prefixo aqui é um prefixo de negação. Ilegalmente, não é legal, não é? Então, e aqui nós temos o sufixo. Inclusive, esse sufixo aqui, ele é um sufixo de formação de advérbio. Professora, o sufixo mente vai formar sempre advérbio de modo?
Tenha cuidado com a palavra sempre, tá? Porque, em geral, os advérbios formados com a palavra mente são advérbios de modo, em geral. Mas pode ser um advérbio de tempo, não é? Pode ser um advérbio de afirmação, por exemplo, tá? Aí veja bem, nós temos aqui legal é o quê? O radical. Se tirarmos o prefixo, fica o quê? Legalmente. Se tirarmos o sufixo, fica ilegal. Se decidirmos tirar os dois, legal. Então, esta palavra foi formada por derivação prefixal e sufixal. Porque ao tirarmos um dos dois, a palavra existe. Se tirarmos os dois, também, tá? Confixo. O confixo, gente, não tem um local determinado para aparecer. Filo, filo. Aqui ele apareceu no início e aqui no final. Isso significa um confixo. Filologia, logia, estudo, né? É o estudo científico de uma língua. Cinéfilo é uma pessoa que ama cinema, não é? Então, confixo significa que ele não tem um local determinado para aparecer. Ele pode aparecer no início e ele pode aparecer no final. Interfixo, olha mesmo, vogal e consoante de ligação. Felicidade. Eu tenho aqui o radical, dade é o sufixo, e este i aqui é uma vogal de ligação. E por que ela aparece aí? Veja que vai unir o sufixo ao radical, não é? E ele é uma questão de eufonia, de som, tá? É um aspecto fonético. Cafeteria, nós temos o radical café e o sufixo eira, eira, sufixo. Esse T é uma consoante de ligação e ela é colocada aí, não vai mudar o sentido, mas por uma questão de eufonia, bom som, tá? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Olha mesmo. A morfologia é a área da gramática que estuda as classes e formas das palavras. Nesse sentido, o vocábulo é uma palavra considerada em relação aos seus elementos materiais, apresentando, além do radical, os ais. Então, veja bem, afixos. Ela pode apresentar prefixo e sufixo, ou só prefixo, ou só sufixo. Os afixos, prefixo antes, o sufixo depois do radical. Então, certo. As desinências, elas podem aparecer no verbo e no nome. As vogais temáticas também pode aparecer no nome e pode aparecer no verbo. E as consoantes e vogais de ligação. Tudo certinho. Letra A de amor. A letra B, veja, ela está incompleta. A letra C, afixos
As derivações impróprias. Isso aí é um tipo de derivação, tá? E essa derivação, nós vamos olhar devido ao aspecto morfológico. Por exemplo, eu digo a vocês, pergunto a vocês, qual a classe gramatical da palavra não? Imediatamente você vai me responder. Ah, professora, é um advérbio de negação. Mas, se eu disser assim, ó, o não faz parte da educação. E é muito importante saber dizer não. Quem não diz não, por exemplo, aos filhos, é uma educação permissiva, né? Então, veja bem, não está aqui. Eu não posso mais dizer que é um advérbio de negação, porque eu tenho um determinante aqui que está substantivando a palavra. Então, esse não é um substantivo. Qual é a família do substantivo NAPA? Os determinantes do substantivo são numeral, artigo, pronome, adjetivo. Então, para que uma palavra ela seja substantivada, necessariamente ela tem que ter um determinante. Obrigatoriamente não tem que ser um artigo, tá? Eu posso dizer, este não é importante. Este é um pronome demonstrativo, tá? Então, o não aqui é um substantivo. É uma derivação imprópria. Por que é imprópria? Porque o não costumeiramente é um adjetivo e neste contexto aqui ele é substantivo, ou seja, ele está com uma função morfológica diferente da função costumeira própria dele. Por isso, derivação imprópria. Isso é um tipo de derivação que está errado. Aqui, a letra D, o que aconteceu com a letra D? A letra D, ela também está incompleta. E a letra E, nós temos prefixo, certo, sufixo, aí morfemas. Morfema é o aspecto geral, não é? Confixo, que eu expliquei a vocês, interfixo e vogais de ligação. Então, letra A de amor. Beleza, gente? E é uma prova recente, de 2024. Então, nunca se esqueça de que com conteúdo tudo fica mais fácil. Até a próxima. Tchau, tchau.